das logísticas que é sempre um problema, porque transportar a roupa de ginástica é uma coisa, transportar o sofá é outra, transportar um piano é outra coisa, transportar uma câmara fria é outra coisa. Quando se fala em logística de pesados no Brasil, é difícil, muitas vezes, achar transportadoras especializadas no estado de onde a pessoa gostaria de vender aquele item, que tecnologias usar para isso, como é que se organiza, porque é um processo de armazenar isso e não só de transportar, é desafiador. Como é que se pode pensar dentro desse desafio, que não é pequeno, por exemplo, o dropshipping? Qual é o futuro do pesado com o olhar do dropshipping? E aí nós encontramos uma pessoa que estuda isso e faz isso no dia a dia, e ele aceitou o nosso convite para poder encerrar essa manhã, para falar justamente desse tema, que é um desafio todo dia. Ele é formado em logística, é pós-graduado em administração de empresa, possui mais de 20 anos de experiência na logística do varejo e atualmente está à frente da logística da Madeira Madeira, que é o maior home center da internet no Brasil. César Augusto, diretor de operações do Madeira Madeira. Já vou te dar boa tarde, César. Desculpa o atraso, tivemos um imprevisto, mas é um prazer te receber, e ainda mais para falar desse assunto que, ao longo desses 11 anos, também não foi abordado. Então, você está sendo o pioneiro em trazer esse tema para um evento do E-Commerce Brasil. Muito obrigada aí pelo desafio, e a palavra está com você. Legal, obrigado, Vivi, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns aos colegas que já tiveram suas agendas hoje de manhã. Eu falava na Nayara agora recentemente, então foi muito bom os conteúdos, né? Realmente é um desafio, né? Um desafio falar sobre dropship, falar sobre pesados, e mais do que o desafio de falar é fazer, né? Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco da nossa visão sobre isso. E espero que realmente a gente possa contribuir, enfim, com o nosso conhecimento em relação a esses temas super relevantes e importantes, né? Antes disso, eu gostaria de apresentar a Madeira Madeira de forma breve. Eu acho que nem todo mundo conhece ou sabe com mais profundidade sobre a Madeira Madeira, né? Hoje, como você falou, Vivi, nós somos o maior e-commerce de imóveis e decoração do Brasil. Nós temos aí mais de 3 milhões de clientes atendidos por ano, e aqui nós estamos falando de pesados, né? Estamos falando de guarda-roupa, 12, 13, 17 volumes, que é outra dificuldade, não só o pesado, né? Mais de 8 mil entregas por dia, e com mais de praticamente 1 milhão de produtos ativos no nosso e-commerce. As nossas unidades de negócio, o madeiramadeira.com.br, então, o nosso site. Nós também temos canal de venda, a gente vende nos marketplaces, alguns que já falaram aqui hoje. Um time de vendas que atende o consumidor via chat. E uma novidade também, nós temos os Guide Shop, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, são as nossas lojas físicas, que começamos este ano, né? E a Madeira Marketplace, aí também com os nossos sellers. Então, essas são nossas unidades de negócio. Algo bem bacana, bem legal, é trazer aqui o Private Label, né? Então, é uma linha de produtos da Madeira Madeira, uma linha própria de produtos, né? E característica desses produtos é que eles são fáceis de montar. Então, tem todo um estudo de como fazer isso para possibilitar que os nossos clientes consigam montar. No caso de imóveis, isso também é um problema e uma oportunidade, né? Testados e aprovados, os produtos são muito testados por colaboradores nossos também, experimentados, até fizemos recentemente com estofado na Casa de Consumidores, né? E tecnologia da própria Madeira Madeira. Então, a gente faz toda uma engenharia sobre os produtos, analisamos quais são as necessidades dos consumidores e tentamos encaixar isso com base no que a gente tem de input dos nossos clientes, né? A Booklog é uma empresa especializada em logística e de pesados. Ela surgiu aí em março do ano passado, então fez um aninho agora. É uma empresa do grupo, é uma empresa de logística do Grupo Madeira Madeira.
Nós já estamos com 7 unidades operacionais no Sul e Sudeste, e junto com os nossos parceiros transportadores, a gente faz toda essa logística de atendimento aos consumidores. E os guide shop, né? Os guide shop, quando a gente começou a pensar sobre lojas, e tivemos algumas inspirações também de um modelo similar na Índia, a gente percebeu que a gente deveria estar onde o cliente está, né? E onde ele quer ser atendido. Nós éramos somente online, né? Mas mais do que isso, além de montar uma loja tradicional ou muito grande, enfim, cada um com a sua característica, a nossa proposta é que a gente tenha um reforço do relacionamento com o consumidor, né? Que a gente consiga criar ainda mais vínculo de confiança. Aí nós temos uma loja em Curitiba, que foi inaugurada agora no começo do ano, já tínhamos e temos planos de expansão, mas seguramos um pouquinho, dado o cenário atual, né? Mas iremos expandir aí em Curitiba e em São Paulo, espero que ainda esse ano. A gente está estudando essa possibilidade, tá? Uma outra característica, nós temos aí mais de 30% dos nossos colaboradores dedicados a fazer sistema, a estruturar tecnologia para a nossa operação, que é muito específica, né? O dropshipping que eu comento na sequência. Então, já fizemos aí mais de 25 softwares internos, tanto para logística, né, para fazer a gestão e o controle do dropshipping, para vendas, enfim, várias soluções que nos dão suporte no dia a dia. E também tem conosco alguns investidores. O SoftBank é o mais recente, fez um aporte bastante divulgado aí recentemente na mídia, né? Mas também, além dele, temos a Monax, que está há bastante tempo, a Casec, JCR, enfim, nós temos também, por trás de tudo isso, bastante importantes investidores que nos apoiam financeiramente também no nosso negócio, e que tem 10 anos, né? Eu não comentei, mas são 10 anos de uma história bastante recheada, muitos desafios, né? Você comentou no começo sobre o dropshipping, né? Que tem os seus desafios, ou pesado em si, mas posso dizer com orgulho que a gente está fazendo isso com muita propriedade e com muita qualidade. Empresas similares, até para a gente ter uma referência, nós temos a Pepperfry na Índia, né? Com guide shops. A IKEA é muito relacionado aí com private label, né? Se formos nas lojas deles, mega lojas de 10 a 30 mil metros, né? Agora começando a experimentar outras menores, mas private label, né? Praticamente todos os produtos são de marca própria, isso também é um diferencial. E a Wayfair, que é 100% dropshipping, que é o maior vendedor de imóveis dos Estados Unidos, aí, até maior do que a própria Amazon, né? São nossas referências que a gente tem usado para construir o nosso negócio. E aí, entrando nos dois assuntos, dropshipping, eu vou pedir para a produção soltar um vídeo, até me desculpe que ele está em inglês, depois a gente vai trocar um pouquinho sobre ele, mas é mais para dar uma visibilidade sobre o modelo dropshipping. Welcome to the home improvement and furniture market of Brazil. A very fragmented market, mostly made... Klaus, por favor, Klaus, solta a palestra, que enquanto a gente tenta passar o vídeo aqui, continua a palestra, por gentileza. Claro, ao vivo, né? Tá bom, isso, travou. Tudo bem, vamos lá. Eu vou contextualizar, então, o dropshipping. Na verdade, o que acontece com o dropshipping é que a gente não possui estoques, tá, gente? O estoque ele está no fornecedor. E aqui, acho que é importante pontuar de que estou falando do dropshipping no Brasil, estou falando do dropshipping na madeira de produtos pesados, especificamente móveis, tá? Então, mudam algumas características, mas basicamente, hoje nós não temos nada de estoque, tudo é estoque da indústria, né? Então, o menor custo dos CDs e com transporte, porque a gente reduz as pernas de distribuição, né? A gente evita esses custos aí. Menor número de viagens, então é da fábrica para a casa do consumidor, com algumas paradas, em alguns casos, dependendo da distância, em função aí, de mudança de transportadores, são cross-dockings, né? Eu costumo dizer que a gente tem menos digitais, e quanto menos digital no produto, melhor, porque a gente tem menos riscos de quebras, de avarias, de extravios, né? Então, você tendo um fluxo, quanto mais contínuo, mais reto for, menor o custo para essa operação. Menores ocorrências com avarias, porque você evita aí muito deslocamento, vai para o CD, faz o picking, armazena, faz o packing, faz a expedição, enfim, reduz os manuseios e, consequentemente, também as ocorrências.
E quando eu falo de menor lead time, eu estou falando do processo como um todo, dado que não existe um CD com estoque, então você reduz a necessidade, ou você reduz a disponibilidade desse estoque por mais tempo, né? Muitas vezes 30, 45 dias no caso de imóveis. Tá? E existem algumas necessidades, como a gente está falando de não ter estoque, é muito importante que a gente tenha uma visão sistêmica da cadeia toda, né? A gente possa olhar aí como que funciona um fornecedor, um transportador, como que é isso com os parceiros, né? Quais são oportunidades e fazer um trabalho em conjunto para que a gente possa, sim, fazer um trabalho de qualidade. Maior controle das etapas de cada um dos processos e uma integração sistêmica. A gente fala, mas no dropshipping você não tem estoque, então qual que é a tua propriedade para oferecer para o cliente um produto que não é seu, até o momento da compra, né? Então, esse é um ponto super importante, né? A integração e visibilidade do estoque, a disponibilidade do estoque, para que a gente ofereça um serviço para os consumidores de qualidade, né? Isso, a integração também com transportadores, então é muito importante que tenha as soluções sistêmicas para fazer esse trabalho, esse modelo de operação dropshipping. Um forecast de venda, então, como a gente não tem, assim como o forecast é importante para um centro de distribuição, para você ter o estoque certo, nos lugares corretos, o nosso não é diferente também no modelo dropshipping, porque se você faz uma boa previsão daqueles produtos que realmente vende na quantidade que vende, esse é um ponto que a gente faz ainda muito bem, né? Também fizemos muito bem, isso dá condição para que o fornecedor compre a matéria-prima na quantidade certa, que faça a produção na quantidade correta, que consiga, inclusive, armazenar, porque o giro vai ser muito rápido, né? E a gente vai conseguir expedir, e essa é uma das grandes oportunidades também, fazer uma expedição rápida da indústria. Mas tudo depende do plano de vendas. Ok? E o investimento em qualidade. Então, toda uma reengenharia dos produtos, dadas as ocorrências que podem ter. E aí, voltando para móveis de novo, a gente está falando de produtos que são pesados, são volumosos, difíceis de manuseio, a embalagem muitas vezes não é a embalagem tão apropriada, o produto tem oportunidades em si, então repensar o produto, pensar numa reengenharia é muito importante. Me falaram aqui que o vídeo está ok, acho que vamos passar o vídeo e eu retomo daí. Obrigado. Welcome to the home improvement and furniture market of Brazil. A very fragmented market, mostly made up of small shops, in which e-commerces are just starting to grow. Here's how home improvement and furniture e-commerce usually works today. Let's say you decide to buy a chair. After the purchase is done, the chair will have to travel a long way from the factory to a warehouse. Then from that warehouse to the final destination. At the end, you will have a well-traveled chair at a very high cost. Doesn't sound very smart, does it? Here at Madeira, we have developed a way to make it better. For years, our software engineers have teamed up with powerful partners to develop an online solution that shrinks this model by making a direct and reliable connection between factories and final customers. That way, products are shipped directly with no stops. By providing that, we reduce the number of trips, the shipping and fulfillment costs, the delivery time, the risks of damages and cancellations. We call it dropshipping, and it's the future for e-commerce companies' supply chain. Simpler, faster, cheaper, and safer. And that's not all. We are already upgrading the model by implementing a regional dropshipping system that optimizes results by offering products that are closer to our final client. Today, we have already integrated our suppliers, transportation companies, and online marketplaces. But that is only the beginning. With our proprietary and unique Madeira dropshipping technology, we are developing a full ecosystem, enabling us to connect even more partners and sales channels, further potentializing our business. It's a new beginning for the home improvement and furniture market in Brazil, and Madeira is leading the way with nothing holding us back. Bom, muito bem, acho que deu certo o vídeo agora, né, gente? Como eu falei em inglês, mas é mais para contextualizar os modelos de operação, e somado a que eu já antecipei aqui no material, que eu vejo como vantagens e algumas necessidades super importantes do modelo, posso dizer que a gente tem bastante desafio quando a gente fala em estoque,
em gestão, em transporte. No caso do estoque, até o Felipe Cohen, do Magazine, citou cedo, 17 centros de distribuição, o estoque ele é bastante pulverizado, ainda mais em loja. Existem inúmeras vantagens com o modelo de omnicanalidade, mas existe também o estoque, então é preciso ter um investimento. E quando a gente vive um Brasil aí com juros bastante altos, pode ser um impacto, vem o dropshipping para auxiliar também na redução desses custos, né? Em gestão, acho que a gente tem que ser mais preventivo, a gente precisa controlar o processo mais de ponta a ponta, né? E no caso de frete, o frete sempre é muito pressionado para baixo. A todo momento, desde sempre, a pressão do frete é que seja reduzido, né? E é importante a gente olhar o custo de servir, questões de trocas, no pesado ainda muito mais, né? Porque o frete acaba se tornando um pouco mais caro, mais difícil de executar, mas trocas, devoluções, avarias, PROCON, entre outros custos envolvidos. Então, qual é o melhor custo de servir nessa operação, né? A gente vai precisar usar muita criatividade, ela é muito importante. Seja um dropshipping, que eu acredito muito no modelo, que a gente opera e é muito bom, seja um misto de uma operação multicanal, omnicanalidade, né? Tudo em função da gente tentar otimizar as nossas despesas, que hoje representam aí mais de 10% na maioria das companhias, os custos logísticos, né? Seguindo, operação de pesados no Brasil, infraestrutura, a parte ruim dessa história, né? Existe um déficit muito grande, gigante aí na infraestrutura. A gente tem um colapso desde 2016, em que reduzimos em 40% os investimentos em infraestrutura. Um outro dado importante é que apenas 12%, pouco mais de 12% das nossas estradas do Brasil são pavimentadas. E destas, 60% está no estado regular para pior. Então, esse é um ponto super importante, relevante, um problema hoje para a nossa distribuição, que, segundo a Confederação Nacional de Transporte, de 19 para cá, teve uma pior nas condições das rodovias, né? E esse é um preço que a sociedade paga, né? Uma ineficiência na estrutura de transporte, rodovias com problemas, existe mais consumo de combustível, mais desgaste dos veículos, né? Mais riscos, existem muitos sinistros também, e depende da categoria do produto, isso acaba sendo maior, né? Para a gente regularizar a situação da infraestrutura, a gente deveríamos sair de 0,5%, que é o valor do PIB investido hoje, para os próximos 10 anos investirmos 2%. Então, essa é a parte ruim da infraestrutura. Por outro lado, a gente sempre dá um jeito nisso tudo, né? A gente precisa se reinventar, como eu falei. Existem algumas iniciativas para isso, né? Quando a gente olha as malhas de transporte, o rodoviário, no pesado, ele representa mais de 80%, quase 90% do transporte total. No nosso segmento, então, ele é 100%, porque existe pouco espaço no aéreo, o preço é caro, e quando a gente fala de um produto já vendido, se pensarmos uma cabotagem ou outra forma de transporte pelo local viário, se torna inviável pelo prazo, o custo é um pouco melhor, mas pelo prazo inviável, né? E a nossa frota de veículos desse rodoviário, de 2009 para 2017, ela cresceu 34%. Só que se pensarmos no e-commerce, quanto ele cresceu de lá para cá, a gente pode dizer que subiu mais de 1000%. Então, o crescimento ele é muito diferente em relação ao crescimento de transporte. A gente tem vivido, pelo menos nos últimos 5 anos, um problema de transporte concentrado na Black Friday, mas acredito que isso vai potencializar porque a gente cresce de uma maneira muito inferior à quantidade de veículos disponíveis em relação ao crescimento do volume, né? Nós temos hoje, segundo a NTT, 1,8 milhões de veículos disponíveis, com uma idade média de 11,7 anos. É uma idade bastante avançada para o transporte. Depois de 5 anos, os veículos começam a dar muita manutenção, desgastes, mas cruzando as informações de que existe um déficit de infraestrutura, que existe uma pressão por preço do frete, é muito difícil a frota se renovar. E a gente vê, para quem está no dia a dia nas operações de CDs, vê a condição das frotas, não na sua totalidade, mas boa parte dela com problemas de qualidade de frotas. Então, existem iniciativas de próprios transportadores possibilitando operações e auxiliando os agregados diretos para que tenha condição de trocar veículos e tudo mais. Então, a gente tem uma responsabilidade grande para evitar que tenha ainda mais problemas na distribuição, né? Sistemas de inteligência. Por outro lado, também, o lado bom é que tecnologia está cada vez mais disponível a um custo menor.
Isso é um ponto importante, só que estamos falando ainda muito do básico, né, de TMS, WMS, roteirizador, agora recentemente, não tão recente, mas mobile, criando forma aí, o tracking, se fala em tracking, mas o quanto o tracking é bem feito, então tem oportunidades, né, e principalmente agora surgindo ainda devagar uma gestão inteligente do last mile para alimentar toda a cadeia, porque diferente do leve, o pesado, nós precisamos que alguém esteja em casa para receber o produto. E as pessoas têm, nossos clientes têm cada vez menos tempo para estar em casa e disponível para receber produto. Então, surgem outras necessidades, o agendamento, acredito eu que nos próximos 2 anos vai ser algo praticamente obrigatório a acontecer, porque o sucesso ele é muito grande, sucesso significa perdas operacionais e tudo mais, né? Geram cancelamento, geram devoluções, e a logística reversa não é tão simples fazer, como a Vivi comentou no começo, né? E aí, em automações, acho que automação, quando você olha para o leve, tem muita coisa acontecendo, desde armazenagem, dentro dos CDs, consolidação, esteiras, sorters, entre várias outras tecnologias. Agora, quando você vai para o pesado, o que nós temos? É muito do mesmo ainda, né? Não quer dizer que não tenha nada. Tem algumas coisas em andamento, mas ainda muito pouco. Agora, claro que a gente pode usar uma esteira para auxiliar no processo de carga e descarga, sim, porque ajuda. Sim, a gente pode utilizar e repensar veículos. Móveis hoje no transporte de pesado, por exemplo, ele acaba sendo o colchão do caminhão. Ele vem primeiro, depois tudo em cima. Imagina como chega para o consumidor final. Então, porque precisa utilizar, porque precisa reduzir custo e vários porquês. Então, vale a pena a gente repensar. Existem caminhões agora do Prodec que, no caso de peso, podem ser bem ocupados em peso, mas reduzindo o esforço de carga, descarga, manuseio. Então, surgem algumas coisas, mas ainda a automação existe muito pouco, né? E aí eu gostaria de trazer essa visão aqui, quando a gente fala, mas e para frente? Tem algumas coisas acontecendo, principalmente em tecnologia, a gente precisa focar em qualidade, em olhar para uma entrega como um consumidor e não como um pacote, né? E a gente precisa fazer o básico bem feito. Eu acho que existem muitas oportunidades aqui de forma abrangente de fazer o básico, de fazer aquilo que, no mínimo, é esperado dos consumidores, né? Ter sistemas de gestão, ter integrações aí com fornecedores, lead time, previsão de demanda, o TIF, perdas. Isso é muito do básico, mas não é um básico para se diferenciar, é um básico para sobreviver. Então, ainda estamos construindo isso, que não é nada disruptivo, mas é algo importante que ainda existem muitos problemas, a gente percebe isso todo no dia a dia. E aí, até olhando para fora do Brasil, fizemos algumas agendas, visitamos, e o que se fala sobre pesados é que ainda é muito trabalho duro. Né? Não tem tantas coisas assim para resolver o ponto, a questão dos pesados. Né? E a velha escola. Então, vamos fazer muito bem feito o que a gente já sabe fazer, vamos introduzir inteligência através dos sistemas que estão cada vez mais disponíveis, vamos automatizar o que é possível automatizar, mas ainda é muito fazer o básico do básico, tá, gente? Então, era esse recado que eu queria trazer aqui, desculpem até as falhas na questão do vídeo. Vivi, obrigada pela oportunidade, e só reforçar aqui de que o nosso dropshipping realmente ele é algo diferenciado, é de super qualidade que a gente faz, até porque nós temos por trás de tudo isso tecnologia, formas, processos, transporte, tudo mais, fornecedores. Nós temos um time super capacitado que vem aí surpreendendo a cada dia. Eu sou super grato aí por todo esse time. Muito obrigada, César. Nós temos perguntas aqui, César, do chat. Eu vou começar com a pergunta da Ingrid Guzmão. Ela é de Campinas e tem a ver, inclusive, com essa tua última fala e o agradecimento à equipe. A pergunta dela é: como garantir a disponibilidade do mix de produtos via e-commerce sem a posse do estoque? Como buscar um alto SLA do fornecedor do estoque? Eu falo muito de relacionamento, proximidade e construção. Para tudo. Para mim é tudo na vida, né? A gente trabalha muito próximo da indústria, a gente ajuda a desenvolver a indústria. Não é aquela cobrança pelo custo, por isso, por aquilo, não. Nossa intenção é de que eles também possam crescer conosco. É um ganha-ganha, né? Então, quanto mais próximos, entender as dificuldades, oportunidades, e como eu falei anteriormente, ter um sistema que dê visibilidade para o estoque disponível na indústria, uma integração para consumo desse estoque, é como se fosse num CD com um WMS, um RP, você empenha o estoque no CD, você empenha o estoque na indústria, né?
Então, essa proximidade, essa construção, esse elo, ele é muito importante, além da tecnologia para suportar isso, né? E um ponto super importante que eu falei anteriormente, quanto maior e melhor o forecast de venda, melhor e mais fácil a indústria se preparar e evitar perdas. E ter essa reserva de estoque para que a gente possa comercializar com segurança para os nossos clientes. Bacana. Mais uma pergunta, é do Jorge Diego. É um cliente de vocês aí, claro. Nós da Casa Tema somos parceiros do Marketplace Madeira. Quais os principais gargalos deste modelo, né, pensando no dropship, que você considera que nós temos uma oportunidade excelente, né, considerando aí que o e-commerce tem uma oportunidade de crescer muito acima aí do que foi previsto, por exemplo, no início do ano, o que nós podemos melhorar, tanto do ponto de vista do seller, como do ponto de vista do marketplace no modelo de dropshipping? Então, eu vejo 2 pontos, né? Eu acho que a questão de melhorar é uma questão de, principalmente com o seller, marketplace, é uma questão de integração, né? A gente vem trabalhando isso, acho que de forma geral, tanto nós com os marketplaces, nós com o seller, eu acho que essa integração é super importante para que a gente consiga cumprir com o assumido com o consumidor, né? Que até foi a pergunta anterior, que é a disponibilidade de estoque, né? E eu vejo também como um grande desafio, aí olhando do ponto de vista logístico, né, ainda a infraestrutura e a malha de distribuição que a gente tem trabalhado tanto para melhorar. É um gargalo, a gente sabe que é um gargalo, mas a gente vem trabalhando para minimizar esses impactos, né? Então, eu vejo como os 2 pontos principais, né? Cláudio, olha, muito obrigada. Prazer te receber aqui para encerrar com a gente essa manhã. Espero ter a oportunidade de aprender contigo aí em outros eventos nossos. Quem sabe presencial, né, num futuro próximo aí. Muito obrigada, viu? Obrigado, será um prazer. Obrigado, gente. Obrigada, boa tarde.